Testemunho do irmão presbítero Mário Gomes de Miranda, setor 34, Pinheiros. Irmãos queridos, fui arrebatado nesta madrugada de hoje, por misericórdia de Deus, das 2h15 às 3h55 desta manhã. Fui levado por 2 anjos nas partes mais baixas do abismo, por não querer mais pregar a palavra de Deus e não dar o dízimo. Quero contar para a amada igreja como aconteceu este maravilhoso arrebatamento em minha vida. Estou ainda realmente emocionado, com a minha alma jubilando de alegria, de ouvir as preciosas palavras de Deus. O mesmo Jesus das mãos furadas de cravo quis revelar para mim o seu supremo amor, fazendo-me ouvinte dos seus maravilhosos conselhos aqui em minha casa e conversando comigo palavras inefáveis, as quais eu não tenho vocabulário para dizer. Descemos ao abismo e ele requerendo algo de mim. Sei que nesse testemunho tem palavras difíceis de entender, as quais será um despertamento para milhares e milhares de irmãos que estão em perigo de naufragar espiritualmente, estão dentro das igrejas, dormindo o sono da indolência. Jesus quer despertar aqueles que estão despercebidos e já se esqueceram do arrebatamento da igreja. Ao ouvir esse testemunho, quem sabe se você não vai gostar de ser despertada, minha irmã, meu irmão e companheiro, ministro da palavra de Deus. Mas se porventura você estiver enquadrado nesse testemunho, eu te peço neste momento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que você com muita pressa procure o pastor da sua igreja, converse com ele, qual seja a sua dificuldade, espiritual ou material. O anjo da igreja está à sua disposição para lhe ajudar nas horas mais difíceis de luto. E se você não tem problema nenhum, glorifique ao Senhor na sua alma. Você, ao ouvir esse despertamento, avise também para alguém, para que eles não entrem em perigo. Estava eu nesta manhã cantando ao meu Senhor hinos de louvores. Eu entrei no meu quarto, continuei louvando ao Senhor, dobrei os meus joelhos, comecei a orar com a minha alma cheia de gozo e glorificando a Deus no meu espírito, na presença do Senhor. Por alguns minutos, os meus sentidos saíram de mim. Senti que eu já não estava mais ali dentro do meu quarto. Comecei a contemplar coisas maravilhosas do céu. Meus sentidos já não estavam mais nesta terra. Já estava em outro lugar, vendo as belezas de Deus. Quero vos dizer que não tenho vocabulário para explicar para os santos irmãos o que vi dentro do céu azul. Quando os meus sentidos voltaram em mim, vim entender por que o Senhor me tirou o sono. Irmãos, quem conhece a alegria da minha alma é só o Espírito Santo de Deus. Eu não estou quase que conseguindo falar com os santos irmãos esse testemunho. Estou sendo surpreendido pelo Espírito Santo de Deus. Contemplo pelos olhos da fé anjos juntos com nós aqui neste momento. Aleluia. E ali eu comecei a orar, como já disse aos santos irmãos. Glória a Deus. Glorificando a Jesus na minha alma. Não sei como explicar para os irmãos. Aleluia. O que vi e ouvi, uma coisa eu sei. É quando eu voltei, os meus sentidos, eu estava de joelhos dobrados, onde eu menos esperei. Eu dei um salto dentro do meu quarto, comecei a andar dentro do meu quarto para um lado e para o outro, e glorificando ao Senhor e pedindo: Jesus, me concede os dons espirituais, e se o Senhor quiser me renovar nesta manhã, Jesus, me renova, Senhor. Eu achava que Jesus queria me dar algum dom, ou então me renovar,
Mas não era esta a vontade do meu Senhor nesta manhã. Jesus estava preparando o meu espírito, glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que Ele não faz nada sem primeiro avisar os seus santos profetas. Ele queria me levar nos mundos invisíveis e me apresentar ao príncipe das trevas, o rei desse século. Nas minhas fraquezas e condições normais, eu não iria aguentar ver. Mesmo que eu aguentasse lá, quando eu voltasse aqui na terra, seria impossível resistir, desmaiar e morrer. Mas antes de descer no abismo, o Senhor me levou dentro da sua beleza e me mostrando coisas maravilhosas do céu. E ali eu continuei pedindo ao Senhor. Eu andava sem sentir, como se eu estivesse andando suspenso fora do curso da casa. Eu estava andando nos ares, batendo palmas e glorificando ao Senhor. Tenho realmente a certeza da alegria que eu estava sentindo na minha alma. Era sobrenatural. Depois eu sentei na minha cama e pedi: Jesus, senta aqui comigo e conversa comigo mais alguma coisa. E olhei para o relógio, era 2h15. E falei com Jesus: até agora o Senhor já me tirou o sono. Tu, ó Senhor, sabes que eu tenho que trabalhar amanhã. Mas se o Senhor quiser falar comigo alguma coisa, fala que eu entenda, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E se o Senhor não quiser, dá-me sono para me dormir. E imediatamente eu deitei e nem procurei cobertor para me cobrir. E no mesmo instante, estava eu com mais 2 pessoas aquecendo numa fogueira, debaixo de uma árvore muito grande, nos fundos da casa de um pastor muito amigo meu, cujo nome não vou mencionar, porque questão de ética. Estava ali totalmente despercebido. Só que eu lembrava que eu tinha saído de casa. Como eu tinha saído, eu não sei. Quando a esposa do pastor saiu na porta, e aquela visão era à noite muito escura, e ela me disse: irmão Mário, o senhor é obreiro, aí não é seu lugar, vai pregar a palavra de Deus. Mas para mim foi, mesmo que ela não estivesse falando nada comigo, eu continuei assim despercebido, ouvindo ali aqueles 2 moços conversando um com o outro. Mas para surpresa minha, quando eu olho para frente, vi aproximando de mim 2 moços vestidos de branco com uniformes de polícia, como se fossem policiais aqui da terra, com as algemas na mão. Quando eles aproximaram de mim, um passou para o lado direito e o outro passou para o meu lado esquerdo. E aquele moço que estava ao meu lado direito disse para o moço que estava ao lado esquerdo: algema ele está preso nas minhas mãos, e das minhas mãos ele não vai mais sair. E ele começou a conversar comigo assim: irmão Mário, quantas vezes eu mandei você pregar a palavra de Deus e você não quis? Irmão Mário, 3 vezes a terra já abriu para te engolir, e todas as 3 vezes eu fechei. Eu já disse para ti que eu te escolhi do ventre da tua mãe para tu pregar a minha palavra e evangelizar as minhas almas. Milhares de almas estão esperando por ti à beira de caminho, e tu dizes que não quer mais ser crente, e não dá o dízimo porque os pastores roubam. Deixa os pastores nas minhas mãos, faz a tua parte. Irmão Mário, eu faço isto contigo é porque eu te amo. Eu já disse para ti que meu pai te ama, que eu te amo, que tu és amado de meu pai. Eu tenho algo a realizar na tua vida ainda, e tu tem brincado muito com a minha palavra. Tu menospreza os vasos que falam na minha casa,
Tu não dá crédito à minha palavra que sai da boca dos meus vasos. Eu ordeno os meus vasos para lhe entregar a mensagem. E você diz que não é eu quem falo. Mas vamos te levar agora em um lugar aonde tu irás ficar se tu não quiser mais pregar a minha palavra. Glória a Jesus. E ali ele falava com aquele moço que estava do lado direito. Eles conversavam com o outro, com meu respeito. Palavras difíceis que eu não tenho condições de explicar para os irmãos. A minha alma guarda todas essas coisas, mas o meu vocabulário é curto para explicar para os irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E ele balançava o meu braço e dizia para mim: Mário, vai pregar a minha palavra. As almas estão desesperadas, esperando por ti à beira de caminho. Aleluia. Ali eu reconheci que eles não eram policiais aqui da terra, que eles eram Jesus. E disse assim: vamos com ele. E aquela visão era muito escura à noite. Andamos assim aproximadamente uns 10 metros. Ia na nossa frente um facho de luz muito lindo que lá ia iluminando aquele asfalto. Paramos, a terra abriu, eu olhei para baixo, era uma escuridão tremenda. Aleluia. E ali ele pagou uma preleição muito dura para mim. Para os irmãos que não entendem o que é preleição, na linguagem militar, a preleição é uma repreensão, é conselho duro. Eu estava numa situação como se estivesse querendo cair, só que eu não caía porque eles me seguravam. E ali ele disse assim: vamos descer com ele. E descemos numa velocidade muito grande para ali abaixo. Eles conversavam com o outro. E aquele moço que estava do lado direito, que eu já reconhecia ali que ele era Jesus, conversando comigo, e só dizia assim: irmão Mário, eu te amo, eu faço isso contigo porque eu te amo. Quando chegamos lá embaixo, naquele primeiro solo lá embaixo no abismo, ele disse assim para mim: irmão Mário, aqui é o inferno, é onde as almas estão. Aqueles que negaram a fé, aqueles que negaram a minha palavra, já estão aqui. Aí eles ausentaram de mim. Como eu não sei, me senti sozinho naquele abismo, naquela escuridão tremenda e horrível. Quando aproximou na minha frente aquele monstro Satanás, e com ele uma multidão de demônios, ele deu uma garganta e só dizia assim: irmão Mário, eu te amo, eu faço isso contigo porque eu te amo. Quando chegamos lá embaixo, naquele primeiro solo lá embaixo no abismo, ele disse assim para mim: irmão Mário, aqui é o inferno, é onde as almas estão. Aqueles que negaram a fé, aqueles que negaram a minha palavra, já estão aqui. Aí eles ausentaram de mim.
Como eu não sei, me senti sozinho naquele abismo, naquela escuridão tremenda e horrível. Quando aproximou na minha frente aquele monstro Satanás, e com ele uma multidão de demônios, então, ele deu uma gargalhada e disse assim, com aqueles demônios assim: agora ele chegou aqui, agora ele não vai mais voltar para a terra, ele agora vai ficar junto com os irmãos dele que está aqui. E começaram a me torturar. Uns pegavam nos meus braços, outros pegavam nas pernas, me estraçalhando e querendo me arrebentar. Irmãos, aqueles demônios fizeram torturas horríveis comigo. Tem torturas que não dá para falar com os irmãos, porque são coisas dolorosas e coisas impossíveis, incríveis, de muitos irmãos acreditarem. É só o Espírito Santo de Deus e o meu Espírito que compreende a situação que eu estava ali naquele abismo. Aleluia. Quando eu menos espero, depois de alguns minutos de tortura, aproximou novamente os dois seres celestiais vestidos de brancos. E aquele monstro Satanás deu um murro muito alto e saiu de fasta. E aqueles demônios que com eles ali estavam fundaram para aquele barro adentro, porque ali aonde eu passei não tinha terra firme, era só barro podre, uma lama podre. E eles me levaram, aqueles seres celestiais me levaram até na porta daquele circo muito grande. E vi ali uma inumerosa multidão de irmãos, todos vestidos com uma vestimenta só, todos de brancos, tristes, assentados na frente de uma grande televisão. Eles estavam com seus cotovelos nas coxas, com as suas mãos nos queixos, com um semblante caído. E em volta deles, aquele pessoal que nós compreendemos que eles eram os crentes, todos alegres e aplaudindo aqueles artistas brincarem naquela televisão. Na minha frente, aparelhado com aquela televisão, num lugar muito alto, tinha ali um outro monstro Satanás, uma outra personagem. E aqueles irmãos não viam aquele monstro ali, nem aquele pessoal que estava em volta daqueles irmãos ali também não via ele. Ele ali brincava e fazia aquelas brincadeiras que os artistas fazem. Conforme ele fazia lá em cima, naquela escuridão, aqueles artistas também faziam o mesmo jeito. E eu ali já todo cortado, todo arrastado de dor, todo cortado de dor. Eu olhei para os irmãos ali, dentro da minha alma, ainda mesmo eu chorando ali, tive dó de ver a situação daqueles pobres, daqueles irmãos naquela situação degradante ali. Eu não cheguei a sair do meu lugar para ir falar com eles. Só pensei na minha alma de pregar a palavra de Deus para eles e dizer para eles que ali era o inferno, que era para eles sair dali. Quando eu virei assim meu corpo em direção àqueles irmãos, aquele monstro Satanás desceu daquele alto com toda a velocidade e parou na minha frente aproximadamente uns 2 metros e arriou uma das asas no chão ali. E foi um barulho muito grande, zuniu muito longe aquele barulho. E ele disse para mim assim, ele não olhava para mim, olhava para o chão e disse assim: o que você veio fazer aqui? Aqui é o inferno. Aqui é meu lugar. Aonde eu estou, você me toca. Vai fazer o que o teu pai te mandou? Você está vendo aí esse pessoal que está aí? Esses são os meus privilegiados.
esses fazem o que eu quero. Subitamente, aproximou de mim novamente, ali aqueles dois varões vestidos de branco, e aquele monstro deu um murro muito alto e caiu para trás, e um dos braços dele caiu em cima daquele aparelho de televisão, quebrou aquele aparelho e fez uma escuridão tremenda ali. E aquele facho de luz, que é a glória de Deus, novamente brilhou ali naquele lugar. E saímos assim, em um lugar, ali, enquanto aqueles anjos estavam comigo ali, não tinha demônio ali. E eles conversando comigo, só o Senhor ali que estava ao meu lado, conversando ao meu lado direito, e os dois conversavam um com o outro, só ele é que dirigia conselhos para mim, palavras comigo, e falou comigo assim: irmão Mário, você viu esse pessoal, esses irmãos que estão aí prostrados diante desta grande imagem de televisão? Vou eu te mostrar agora o sofrimento deles. Muitos deles já estão aqui no inferno, não vai voltar mais para a terra, mas ainda tem lá na terra muitos irmãos que estão congregando lá. E assiste este aparelho que este monstro Satanás levantou lá na terra para destruir a fé dos meus santos. E eu ali chorava e pedia: Jesus, tem misericórdia de mim, me tira daqui, Jesus, me leva para a terra outra vez. Eu prometo, meu Senhor, de ser fiel a Ti, vou pregar a Tua palavra, vou avisar o Teu povo para eles não virem para cá, para esse lugar de sofrimento. E ele disse assim: eu vou te levar para a terra, mas você conta isto lá no meio do meu povo, avisa eles para que eles não venham para cá, para esse lugar de sofrimento. E aí andamos, eles ausentaram de mim novamente. Novamente chegou aquele monstro de Satanás com aquelas multidões de demônios, me agarrando outra vez, fazendo torturas pior comigo do que aquelas primeiras torturas. E eu gritava horrivelmente com aquele sofrimento. Ali eu gritava por Jesus, mas Jesus já tinha ausentado de mim. Entrou em minha alma um desespero tão grande que eu lembrava da terra, eu lembrava dos meus familiares, não tinha como eu voltar. Eu lembrava da igreja aqui na terra, mas não tinha como eu voltar. Aqueles demônios saíram me arrastando no meio de um gelo ali, um lugar que era gelo puro e uma lama, como se fosse assim uma fossa. E eles ali me pisando, dando aquelas gargalhadas. E um daqueles demônios disse um para o outro assim: ele agora chegou aqui, ele agora não vai voltar mais na terra. E disse assim para mim: agora você vai ficar aqui com nós. E deu aquela gargalhada. Subitamente, aqueles dois irmãos celestiais, com toda a certeza é Jesus, e o outro era um anjo, e disse, o Senhor disse para mim assim: vamos ali e eu vou te mostrar aqueles irmãos que estão em volta da televisão. Irmãos, o sofrimento ali é tremendo, é horrível. E aquele pessoal ali estava num desespero tremendo. Ali tem pessoas, uns faltando olho, outros faltando perna, outros faltando braço, pessoas ali tortas de todos os jeitos. E um grito desesperado. Eu creio que o pessoal ali não chora porque não tem tempo para chorar. Os gritos é ai, ai, ai.
Enquanto um está terminando de gritar, o outro está iniciando, e aqueles demônios no meio deles, dando aquelas gargalhadas, andando por cima deles, pisando neles, uns caindo, eles, outros, e aqueles demônios arrastando eles também ali, e outros como se estivessem ali com falta de ar, outros levantando as mãos para cima ali, como se estivessem arrancando os cabelos da cabeça, mas não era cabelo, porque o que eu vi ali era todos carecas. Conheci realmente que era homens e mulheres por causa das vozes. Era gritos feminino e grito masculino. E ali, eu também traçado de touro ali com eles. Novamente, aqueles seres celestiais ausentaram novamente, e aqueles demônios aproximaram outra vez de mim, fazendo outros tipos de tortura. Eu não posso mencionar para os irmãos o tipo de tortura, porque esta gravação vai chegar ao conhecimento de jovens, crianças, e temos que respeitar o público de um modo geral, e em primeiro lugar as nossas crianças e as crianças dos santos irmãos. Os irmãos que são espirituais entendem o que eu quero dizer. E ali saí no meio daquele barro, sendo arrastado e torturado por aqueles monstros. Reparei em um lugar que era uma lama, como se fosse assim, uma água parada. E aquele barro fedia. Era um mau cheiro que me sufocava. Me faltava também a respiração. Eu queria gritar, mas não podia, porque não saía fôlego. As vozes ali não saíam, porque as torturas eram demais. Aqueles bichos comendo a minha carne, entrando nos meus ossos, entrando na minha boca, nos meus olhos, nos meus ouvidos, e eles mastigando a minha carne, tanto por fora, e outros entrando na minha barriga. Eu sentia que eles mastigavam o meu intestino, e eu naqueles gritos desesperados. Aquele barro abriu, e descemos novamente. Pense comigo que aquela primeira descida que temos dali para baixo para um outro lugar é como se fosse uma altura daqui do nível da terra, como lá no céu, como se quando o céu está bem azul, assim, bem lindo. Eu calculo que seja uma outra altura daquela. E ali o Senhor disse assim para mim: Mário, vem aqui e vou eu te mostrar aonde eles vão ficar se não arrepender. Andamos em outro lugar, vi uma montanha desfazendo em fogo, e ali eu pedia: Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, não me lança no fogo, não, me leva para a terra outra vez. Eu prometo a ti, Jesus, de ser fiel, dou os dízimos da tua casa, vou avisar o teu povo para eles não virem para cá, para esse lugar de sofrimento. Ele disse: vou eu te levar para a terra outra vez, mas se tu temer o homem e não avisar isto lá no meio do meu povo, eu vou requerer de ti com muito choro. Eles afastaram de mim, como eu não sei. Aqueles demônios novamente chegaram, me arrastando, me torturando, e aquela lama abriu novamente, e eu desci numa outra profundidade. Chegamos em um outro lugar, eles me prensando, aquela terra, aquela lama abria. Eu fazia força para sair daquela lama, no meio daquelas ferragens, aqueles entulhos, como se fossem assim, aquelas pedras de gelo. E eles gritando e sorrindo, dando aquelas gargalhadas. E ali eu clamava por Jesus, mas eu estava só. E aqueles bichos me torturando. Subitamente,
aqueles dois seres celestiais se aproximaram novamente. E aqueles demônios entraram para a lama dentro, outros caíram para trás. E aquele facho de luz, a glória de Deus, alumiando nós ali. O Senhor novamente falou comigo assim: irmão Mário, vou eu agora te levar aonde fica os líderes de trabalho lá na terra, aqueles pastores que roubam o dinheiro da minha casa. Eles colocam a mão na salva e tiram o tesouro da minha casa, que é para o sustento dos meus filhos. E eles dizem: tudo é para a obra de Deus, mas eu vejo onde eles colocam o dinheiro, não na minha obra. Irmãos, chegamos num lugar, presenciei aqueles irmãos num sofrimento terrível, os gritos horríveis. Não tem como comparar o grito daquele pessoal ali, naquele sofrimento. Eles num lugar isolado, num lugar muito profundo. Aquele pessoal vinha ao meu encontro como se viesse pedir socorro. Só que eu não tinha como socorrer eles, porque eu também estava no mesmo desespero como eles. E ali o Senhor disse para mim: avisa isto lá na terra, no meio deles, para que eles se arrependam. Eles estão com seus nomes riscados do livro da vida, mas vou eu novamente escrever o nome de muitos deles. Aí diz assim para mim: vamos subir um pouco. Chegamos em um lugar como se nós viéssemos aqui para a terra, só que não chegamos. Ele mandou eu olhar para cima. O Mário, olha para cima. Quando eu olhei, vi esse nosso céu azul. Estava lindo o nosso céu. Contemplei os fios de alta tensão da Eletropaulo, da espessura de um fio de linha. Vi aqueles postes, assim como se fossem os palitos de fósforo, de tão finíssimo que era, porque a distância que eu estava da terra era imensa. E ali ele disse assim para mim: irmão Mário, o apóstolo Paulo também esteve aqui. Mostrei para ele as almas que ele tirou lá na terra, vieram para cá. Ele também fez juramento comigo de ser fiel. E ele disse assim para mim: eu vi quando tu juraste com as tuas mãos abertas dentro da minha boca. A minha palavra é a minha boca falando com a minha igreja. E realmente eu lembrei que logo no início do meu ministério, o Senhor me colocou em uma prova. Eu fiz um juramento ao Senhor com as minhas mãos dentro das Escrituras Sagradas e prometi ao Senhor de corpo e alma e espírito de ser fiel a Deus, que nunca mais eu ia fazer coisa errada, que o Senhor me desse graça para me suportar as aflições, que eu ia permanecer sendo fiel a Deus. E ele disse para mim assim: eu presenciei quando você me perseguia nos tempos anteriores, mas digo para ti que duro vai ser para ti, e vou te mostrar quanto tu vais sofrer pelo amor das minhas almas. Glória a Jesus. E o Senhor falou comigo: irmão Mário,
grande vai ser a fúria de Satanás no coração daqueles irmãos que têm esse aparelho e assistem. Vão zombar de ti, vão criticar e dizer que isto é mentira tua, que é invenção tua, que você não viu nada. Mas perdoa eles. Faz como eu fiz. Também eles me perseguiram, me arrastaram, cuspiram no meu rosto, blasfemaram de mim, e eu perdoei eles. Faça o mesmo. E disse assim: vamos descer mais um pouco. Andamos assim aproximadamente uns 10 metros. Eles afastaram de mim, e aquela lama abriu, e eu desci por umas galerias abaixo. Irmãos, por onde eu andei até este momento ali, no meio da lama, sufocado no meio daquela lama, não tinha chovido lama nem fezes nenhuma em cima de mim. Mas descendo aquelas galerias, como disse, começou a chover fezes. Eu descia de todo jeito, de cabeça para baixo, tomando cabeçada no meio daquelas ferragens. E no meio daquela chuva de lama, de fezes, aqueles demônios dando aquelas gargalhadas e aqueles gritos nas maiores alturas. E dizia assim, só que ali eu não via aqueles demônios, eu só ouvia o barulho deles: agora ele vai ficar aqui com nós. Mas antes disso aí, o Senhor já tinha dito para mim que ia me levar e me deixar lá onde eu ia ficar se eu não pregasse a palavra de Deus aqui na terra. Continuei descendo naquele abismo tremendo. Reparei em um lugar muito longe. Quero calcular como se fosse uma altura daqui da terra lá no céu, daquele nível que nós estávamos ali. Deparei embaixo, vi aproximadamente uns 50 metros a 100 metros mais ou menos, um poço de lama como se fosse assim, uma fossa, e aqueles bichos flutuando ali naquela lama. Vi bichos ferozes ali, vi bichos horríveis que eu nunca vi aqui na terra, não tem como mencionar o jeito deles. Era bicho assim no tamanho de um cachorro, e no tamanho de uma formiga, no tamanho de um mosquito, de todos os tamanhos. E aqueles bichos entravam na minha carne, mastigavam a minha carne, entravam no meu intestino. Eles saíam nas costas, entravam na barriga e saíam nas costas, e assim sucessivamente no meu corpo, pelo olho, pela boca. E eu naquele tormento, num desespero, um sofrimento incomparável. Eu vi aquele poço numa posição, vi o poço numa posição horizontal. Ele estava realmente vazio. Aproximei daquele poço, automaticamente ele deparou na minha frente numa posição vertical. Vi ali aqueles bichos flutuando naquele poço. Imediatamente esvaziou. Aquela lama fugiu daquele poço automaticamente. E um personagem, não vi quem, realmente é demônio, porque ali aqueles seres celestiais já não estavam mais ali. E aquela mão me empurrou e eu caí em pé dentro daquele poço. Custei chegar no fundo daquele poço. Ali eu perdi todas as minhas esperanças. Eu lembrava de que o Senhor tinha me trazido no inferno. Ele já tinha dito que ali era o lugar que eu iria ficar se eu não fosse fiel a Ele nos dízimos e não pregasse a palavra de Deus aqui na terra. Ali eu já estava com a minha boca vazia. Eu só gemia de dor.
pelo sofrimento que estava, aqueles bichos me comendo o meu corpo. E aquela lama foi subindo pouco a pouco, começou pela sola dos meus pés, muito lento, veio subindo, subindo. E aquela lama tomou assim a minha boca, tomou os meus narizes, os meus olhos e os meus ouvidos. Quando aquela lama foi tampando a minha cabeça, aquele desespero total na minha alma, eu lembrava que a minha família estava aqui na terra, eu lembrava da igreja. Ali eu já sabia que eu não ia mais voltar aqui neste mundo. Dentro da minha alma, que eu já não podia mais gritar, porque a minha boca estava totalmente submergido naquele poço de fezes, no abismo ali. Eu gritei com a minha alma diante de Deus: Jesus, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Glória a Jesus. Quando subitamente tuas mãos apoderou das minhas coxas, subi numa velocidade imensa. Presenciei quando eu cheguei neste mundo. Vi quando entrei dentro do meu quarto, cheguei pelos pés da minha cama, olhei o meu corpo deitado na cama, e eu estava na posição olhando, como se eu estivesse olhando para o relógio, com a minha boca aberta. Eu ainda não tinha entrado no meu corpo, a minha boca estava totalmente desarmada. Senti que entrei no meu corpo porque tomei o tato pela boca. Eu dei um salto na cama, comecei a andar dentro do meu quarto para um lado e para outro, batendo palma e glorificando a Deus. Realmente conversei com Deus em mistério naquela hora, de alegria de saber que eu estava aqui na terra de volta. Caí de boca no chão. Quando eu cheguei ali, olhei no relógio, era 5 minutos para as 4 horas da manhã. De bruço eu estava, de bruço eu continuei, mas eu confesso para os irmãos que eu não orei até o dia amanhecer, só chorando e pedindo Jesus misericórdia. Aqui na terra, quando eu voltei lá do abismo naquela manhã, eu ainda sentia as torturas do inferno, sentia que o meu corpo dava aqueles puxão assim, como se tivesse bicho me comendo ainda. Continuei pedindo Jesus e chorando e pedindo a misericórdia. Nisto, o dia amanheceu, comecei a ouvir caminhão de gás passar na rua, os barulhos do pessoal abrindo as suas portas para ir para o seu serviço trabalhar. E ali, os meus sentidos saíram novamente de mim. Os irmãos entendem, eu já não estava mais no inferno. Já era de manhã, estava no meu quarto. Isso que os meus sentidos saíram, eu estava assim, no meio dos irmãos, no nosso campo ali, aqui nesse campo onde nós congregamos, na frente de uma das nossas igrejas, não vou citar o nome do bairro. E ali eu vi todos os nossos irmãos, os ministros, de um modo geral, todo o povo de Deus ali. Eu estava ali no meio dos irmãos, aproximou na minha frente um irmão alegre, simpático, como se estivesse sorrindo. E eu conhecia aquele irmão de uma outra cidade. Comecei a contar para ele, dizendo que o Senhor Jesus tinha me arrebatado nesta madrugada de hoje, tinha me levado até o inferno. E ele disse assim: irmão Mário, quem te levou ao inferno foi eu. E eu, não querendo acreditar por causa da alegria da minha alma, ele abriu os braços assim para mim, e mostrando para mim as palmas das suas mãos, vi as cicatrizes de sinais de cravo nas mãos dele. Aí eu reconheci que realmente ele era Jesus. E ele me disse: irmão Mário, vem aqui, me acompanha e eu vou te mostrar agora todos aqueles irmãos que desviaram da minha palavra, e eles estão lá embaixo no inferno. Vou eu te mostrar eles agora. E tomando em suas mãos
uma peça que os regentes de coral usam para reger, e saiu na minha frente e disse assim: Romário, me acompanha. E pegou também uma outra peça, como se fosse 1 metro assim, como se fosse assim um pedaço de mangueira dessa peça. E ele com aquela peça que os maestros regem no coral, e saiu na frente dos irmãos e apontando assim: irmão Mário, este irmão aqui, ele rouba, ele tira dinheiro da minha casa, ele adultera, e o pastor não vê. Esta irmã aqui toma comprimidos, já matou filhos e o pastor não sabe. Esta jovem aqui faz esse tipo de coisa assim, você está vendo aí. São coisas que a mocidade faz. Os jovens entendem que eles fazem. E ali o Senhor falava comigo pessoalmente, assim, com um a um. Só que eles não usavam ficar triste, nem aborrecido, não ficavam nem triste nem comigo e nem com ele. Aí me levou na frente em um lugar assim e falou assim: olha, irmão Mário, não fala com eles, fala no meio do meu povo que eles vão ouvir. Esses aí estão com seus nomes apagados do livro da vida. Foi aqueles que você viu lá embaixo no abismo. Avisa eles para que eles não desçam para lá, porque muitos já desceram e não vai mais voltar aqui. E aproximou assim de um dos nossos pastores ali naquele campo e disse para mim assim: irmão Mário, este irmão aqui tem sido fiel comigo no pouco, e no muito eu tenho colocado ele. Seja também fiel comigo no pouco, que no muito eu vou te colocar. E ele abaixava no chão assim e começava a medir, como se fosse uma sepultura. Eu entendia que era uma sepultura para aquele pastor. Quando ele foi medindo um quadro e outro, quando terminou o quadro daquela sepultura, faltava um espaço para completar. Aí ele levantou assim a cabeça e olhou para o pastor e falou assim: ele está em falta comigo nisto, mas eu vou completar. Aí falou para mim: você também está em falta comigo nisto e nisto, mas vou eu completar também sua vida. Esse pastor sabe quem é ele. Não digo isso para ele se orgulhar na fé. Sei que ele está orando por mim, vou orar por ele. Foi uma permissão de Deus eu conversar isto com ele. E creio que esse testemunho está chegando no término. Que possa ser um despertamento para milhares e milhares de irmãos que estão em perigo de naufragar espiritual. Estão congregando, mas sem uma convicção de que vão para o céu. E também me mostrou a respeito de irmãos inimizados um com o outro, mesmo ministros, pastores, pessoas de alta posição. Eu não tenho nada com o irmão, mas amagoado. E o Senhor disse: ele tem a mágoa com este irmão, assim, assim. E mostrava o irmão que era inimizado um com o outro, irmãs de círculo de oração, e assim, de um modo geral. Eu quero deixar neste momento um conselho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para você, ministro, companheiro da palavra de Deus, que ministra essa palavra santa, e também para o povo de um modo geral. Vamos permanecer com a união perfeita diante de Deus uns com os outros e reconciliar com os irmãos aqueles que nós acharmos que temos alguma coisa. Vamos com muita pressa consertar com o irmão, perdoar o meu pastor me perdoar, e você perdoar o seu pastor te perdoa, e assim de um modo geral, porque desunidos
não vamos entrar no céu. E só vamos entrar no céu lavado, remido no sangue do Cordeiro de Deus. Jamais os impuros entrarão na glória de Deus. Eu termino esse testemunho e rogando os santos irmãos que continuam me ajudando em oração para que junto nós iremos encontrar na glória de Deus. Amém. Graças a Deus.